Então, Capsu, e nós vamos falar agora sobre a proposta de extinção da Lei de Segurança Nacional. Olha que bacana isso daqui, tá? Eu falei sobre isso num vídeo alguns dias atrás e parece que alguns deputados pegaram essa ideia. Eu não sei se pegaram de minha ideia ou se tiveram a ideia junto comigo, porque é muito comum isso, né? A ideia é meio óbvia, né? Simplesmente revogar a Lei de Segurança Nacional. Olha que maravilha. A Lei de Segurança Nacional é um entulho da ditadura mesmo. E olha que coisa curiosa, sempre foi usada em ditaduras. Então, o deputado senhor Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, mas não é só ele não. Também tem aqui outros deputados que estão nessa, que é o Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, o Gustavo Gayer, do PL de Goiás, inclusive conta com o apoio de outros 46 deputados, inclusive o Ramagem, ou seja, estão propondo justamente a extinção dos crimes da Lei de Segurança Nacional. Eu falei para vocês, olha só, tem até uma coisa bacana que é o seguinte, você sabe aquela comissão da anistia que o PT colocou aqui no Brasil, né, para investigar os casos da ditadura militar? Sabe qual foi uma das recomendações deles? A extinção da Lei de Segurança Nacional. Por que não fazer isso? Por que não aproveitar, inclusive, essa deixa e acabar com essa Lei de Segurança Nacional de uma vez por todas, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Milei El Peluca, Lula vai visitar Mujica e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, outro dia eu falei num vídeo aqui que eu acho que uma solução que a Câmara teria para resolver o problema é simplesmente revogar a Lei de Segurança Nacional. Ah, Peter, mas a Lei de Segurança Nacional já foi revogada. Tá aqui, ó. Lei de Segurança Nacional é a Lei 7.170 de 83. Essa aqui é a última versão dela da época dos militares, tá? Porque teve várias versões dela ao longo do tempo, né? E tá aqui, ó, tá revogada, totalmente revogada aqui no site. Mas ela não foi revogada de verdade. Ela foi, na verdade, transplantada aqui para o Código Penal. São aqueles artigos 359 traço alguma coisa aqui, ó. É aqui, ó. Na verdade, o 359A e B é questão de uma outra lei que tem aqui. Aí entrou aqui, ó. Título 12 dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Aí começa aqui no 359I. Aí 359I, J, K, L, M, N, não sei o que lá, um monte de letra que o O foi vedado. P, R, tudo isso daqui é justamente sobre a Lei da Segurança Nacional. Simplesmente pegaram da lei que estava antes, da 7.170, e transplantaram para o Código Penal. E eu, na época, eu critiquei isso também. Eu falei, o Bolsonaro devia aproveitar e simplesmente revogar a Lei de Segurança Nacional. Acaba com essa porra. Isso é entulho da ditadura. Isso não ajuda ninguém. E olha só que coisa, né? Agora ele está sendo acusado exatamente pela Lei de Segurança Nacional. Não é curioso essa coincidência, né? A Lei de Segurança Nacional sempre teve uma má imagem, né? Ela foi criada, na verdade, a primeira versão dela foi criada lá pelo Gordinho Suicida, lá na ditadura do Getúlio Vargas, lá atrás. Aí depois ficou meio... morreu. Depois que acabou a ditadura de Getúlio Vargas, ela morreu. Quando voltou a ditadura dos milico, adivinha, ela voltou a ser usada, né? Fizeram outra versão dela, voltou a ser usada e coisa e tal. Quando acabou a ditadura dos milico, ela parou de ser usada de novo. Olha que coisa curiosa, como é que são as coisas, né? É o que eu falo, é uma lei usada por ditadores. Por quê? Porque os temas são muito abertos, né? Aqui, ó. Tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o direito de poderes constitucionais. Quer dizer que se eu fizer um protesto na frente do STF eu posso ser considerado um golpista? Estou tentando acabar com o Estado Democrático de Direito? Que história é essa? Não, estou fazendo só um protesto. Não vou acabar com o Estado Democrático de Direito, né? Então, assim, são tipos penais muito abertos. E, de novo, se alguém efetivamente tentar um golpe de Estado, vai ser acusado de um monte de outros crimes aqui. Já tem crime de corrupção, crime de concussão, tem um monte de crime aqui que já encaixa a pessoa que tentar, por exemplo, pegar um tanque do exército para dar um golpe de Estado. Já tem crime para isso. Não precisa ter um crime desse daqui, né? E esse tipo de crime aberto, com o tipo genérico do jeito que está, dá margem exatamente a ser usado pelas ditaduras, né? Então vamos ver a proposta do pessoal aqui, ó. Tá aqui, ó. O deputado do Rio Grande do Norte é o senhor Sargento Gonçalves. Talvez por isso que ele não usou minha ideia integral, tá? Porque a minha ideia integral era acabar com toda a Lei de Segurança Nacional, acabar com tudo, todos aqueles artigos ali, acaba com isso e usa essa justificativa mesmo. Esse troço só foi usado em ditadura no Brasil, foi usado na ditadura do Getúlio Vargas, foi usado na ditadura dos milico e está sendo usado agora de novo. Por que será, não é mesmo? Por que será que está sendo usado agora de novo, né?
Então, vamos acabar com esse problema de uma vez por todas e acabar com essa lei. Qual que é a vantagem disso, né? Você sabe que uma lei nova, ela retroage para beneficiar o réu. Então, se acabar com esses crimes, por mais que o crime tivesse validade na época, né, da tentativa, suposta tentativa de golpe do Bolsonaro, como a lei atual melhora a situação do réu, ela retroage, então acaba, extingue a punibilidade de todo mundo ali, né, por esses crimes. Justamente são os crimes que estão dando uma pena muito alta, que é o crime de golpe de Estado, é o 359L e 359M, né? Que são os dois com penas muito altas e coisa e tal. Então, ou seja, resolve esse problema agora. E aí depois o Congresso pode até fazer uma nova lei de segurança nacional, se eles quiserem muito, porque eu acho que não precisa, é o que eu falei para vocês, não precisa, tudo que está aqui já é crime de outras formas, então não precisa ter uma lei de segurança nacional. Essa lei ela é feita sob medida para ditaduras. Então, a minha proposta era acabar com tudo. E usar, inclusive, a justificativa da esquerda. Agora, o que o pessoal está propondo aqui, segundo estão dizendo, né, é revogar os artigos 359L e 359M. Porque eles dizem que os artigos são muito genéricos, cabe um monte de coisa, e que... Não, eu concordo, são muito genéricos, cabe um monte de coisa, mas por que não usar toda a força que já vinha da própria esquerda? Olha só isso daqui, ó. Isso daqui, ó, é uma história da Lei de Segurança Nacional. Como é que criou essa coisa toda, né? Então ela surgiu aqui em 1935, ditadura do Getúlio Vargas. Ele fez a Lei 38 de 1935 para punir crimes contra a ordem, que era justamente para punir os comunistas, depois da revolta comunista de 1935 aqui no Brasil. Ele fez essa lei para ditador, era uma ditadura, Getúlio Vargas era um ditador, e ele queria punir os comunistas. Daqui a pouco vai ver o pessoal dizendo assim, não, mas então se era contra o comunista, tinha que deixar... Meu amigo, se pode ser usado para um lado, pode ser usado para o outro, cara. É o que eu estou falando, é o que a gente está sofrendo agora, é o que vocês estão sofrendo agora, né? A coisa que foi usada contra os comunistas agora está sendo usada contra o Bolsonaro agora. É por isso que eu falo, o instrumento é ruim, dá poder demais para o juiz, dá poder demais para o governo, não pode. O governo tem que ser limitado. Enfim, o Getúlio Vargas criou isso daqui, depois em 53 ele fez uma nova lei de segurança nacional, isso daqui já foi no período em que ele foi eleito, né, quando ele voltou. Aí pronto, mas enquanto teve o período que não tinha ditadura, depois do fim do Getúlio Vargas e o início da ditadura militar, ninguém usava a Lei de Segurança Nacional. Por quê? Porque ninguém usa isso. Esse tipo de lei é feito para ditador, meu amigo, é feito para ditador. No golpe de 64, em 1965, imediatamente fizeram de novo uma nova lei, ou seja, pegaram a lei antiga durante um tempo, depois fizeram uma nova lei. Em 67 foi criado o Decreto-Lei 314, que justamente é a Lei de Segurança Nacional do regime ditatorial, e várias pessoas foram perseguidas, exatamente como estão perseguindo o Bolsonaro, como estão perseguindo o pessoal do 8 de janeiro, usaram isso para perseguir um monte de gente na época da ditadura, né? Aí depois teve o AI-5, teve também o Decreto-Lei 510, que era uma nova lei de segurança nacional, ou seja, esse entulho ditatorial está no ordenamento jurídico brasileiro há um tempão fazendo merda, Aí, depois fizeram essa última versão já em 83, já estava começando a melhorar o Congresso, já estava começando o processo de abertura e coisa e tal, mas ainda fizeram essa Lei de Segurança Nacional, que era a última. Mas muita gente entendia que a Lei de Segurança Nacional sequer tinha sido recepcionada pela Constituição Federal, porque lembra, quando você faz uma nova Constituição, em tese, todas as leis, elas derivam da Constituição. Se você fez uma nova Constituição, em princípio, todas as leis do passado deixam de valer, né? Mas imagina o inferno que seria isso. Então o que o pessoal considera? Esse conceito da recepção. Se a lei está de acordo com a nova Constituição, ela se diz recepcionada pela nova Constituição. Se não, ela é anulada. E durante muito tempo se discutiu exatamente essa questão de se a Lei de Segurança Nacional era recepcionada ou não pela Constituição, e muita gente falava no meio jurídico que ela deveria ser extinta. Olha só as vezes que ela foi usada aqui. Ó. 2000, a Polícia Federal usou a Lei de Segurança Nacional contra 2 líderes do MST, no Mato Grosso, mas após a repercussão negativa, o processo não foi levado adiante. De novo, todo mundo via que era uma coisa ruim, esse negócio de usar a Lei de Segurança Nacional é ruim, é coisa de ditadura, né? Naquela época era, né? Agora o Xandão faz, o pessoal aplaude. É isso aí, Xandão! Bate nos bolsonaristas, Xandão! Aqui, ó. Em 2013, a Polícia Militar usou a Lei de Segurança Nacional contra 2 ativistas pela suposta depredação de viatura policial durante manifestação na cidade de São Paulo. Ambos foram acusados por ela, mas, de novo, o caso foi indeferido. Por quê? Porque o pessoal não gostava da Lei de Segurança Nacional. A Lei de Segurança Nacional ficou um negócio feio, entulho da ditadura, né? Aqui, ó, em 2014,
o relatório final da Comissão Nacional da Verdade, que foi aquela comissão da esquerda feita para rever os crimes da época da ditadura militar, encarregada da apuração de violações de direitos humanos entre 46 e 88, recomendou a revogação da Lei de Segurança Nacional. Olha que coisa, bicho. Olha a oportunidade que esses deputados estão perdendo. Pega esse relatório da Comissão da Verdade e anexa e fala, tá vendo aqui, ó? Todo mundo sabe que essa Lei de Segurança Nacional é um entulho da época da ditadura, é coisa de ditador. Quando a gente acabou com a lei lá em 2021, a gente transportou os artigos para o Código Penal, então na verdade não acabou com a lei, né? Tirou a lei, mas continuou os artigos no Código Penal, é a mesma coisa, né? Então, porque a gente achava que nunca mais ia ser usado, porque de fato era uma letra morta, ninguém mais acusava ninguém pela Lei de Segurança Nacional. Repara aqui, ó, pouquíssimos casos que foram usados aqui e nenhum deles deu em nada no final das contas. Nenhum deles deu em nada, né? Aí, ou seja, quando foi no governo Bolsonaro em 2021, repara que parou aqui a coisa porque o governo Bolsonaro revogou a Lei de Segurança Nacional, mas não revogou de verdade. Porque revogou a lei, pegou os artigos todos aqui e colocou esses artigos 359 e em diante aqui, ó. Atentado à soberania, negociar com o governo ou grupo estrangeiro ou seus agentes com o fim de provocar atos típicos de guerra contra o país ou invadi-lo. Mas, Peter, isso não é perigoso? Isso não deveria ser crime, esse tipo de coisa? Não, porque já tem outras figuras criminais, outros tipos criminais que o cara se enquadra nisso daí. Se ele está fazendo isso, ele está se corrompendo para trazer um Estado estrangeiro para o Brasil, ele já está cometendo crime de corrupção, ele já está cometendo crime de concussão. Então não tem o que fazer, isso aqui não acrescenta nada, isso aqui só dá uma descrição genérica que é muito útil para ditadores para perseguir opositores. Isso aqui só piora a situação. Eu concordo com o parecer aqui da Comissão da Verdade, recomendou a extinção dessa porcaria toda aqui, ó. 2014, que tem aqui, ó. Aqui, a Comissão da Verdade, conheça as 29 recomendações do relatório, né? Reconhecimento de culpa, punição dos agentes, acusação, proibição de comemorações do golpe de 64, alteração de concursos públicos, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, revogação da Lei de Segurança Nacional, a CNV, que era a revogação da Lei de Segurança Nacional adotada à época do regime militar e ainda vigente. Pronto. Excelente. Resolvido o problema. Usa isso como justificativa para cancelar tudo. Ou então, faz uma coisa melhor ainda, cancela tudo, e se você tem medo de ficar sem essas proteções e coisa e tal, propõe fazer uma comissão para fazer um estudo detalhado, para fazer uma versão desses artigos que seja bastante específico para evitar esse uso ditatorial dessas leis, ou seja, que seja bem específico mesmo no que está dizendo ali, que não seja genérico, e assim impeça o uso por ditadores dessa lei. Qual que é a beleza disso? A beleza disso é que quando você revoga uma lei, você tem o efeito para o passado, né? Porque isso beneficia os réus, né? Então todo mundo que está sendo acusado dos crimes lá de golpe de Estado e coisa e tal seria automaticamente beneficiado e seria encerrada a ação contra essas pessoas. E você pode fazer uma nova lei, ou seja, a partir daqui, se tiver algum daqueles crimes de novo, você vai estar proibido, vai estar coberto pela nova lei no final das contas. Mas a minha visão, o que eu acho que era só revogar, é só acabar com isso de uma vez por todas. Não tem necessidade nenhuma da Lei de Segurança Nacional, é um entulho de ditadura. Só que o que eu acho que está acontecendo aqui? O problema é que o pessoal ligado ao Bolsonaro, né, o tal do Alberto Fraga, que está com uma farda aqui, coisa e tal, é todo mundo, eu não sei, eu não conheço o cara, tá? Não sei, estou dizendo porque me parece, né? Eu temo que seja amante de ditadura. Eu já falei para vocês, eu gosto do Bolsonaro, acho o Bolsonaro o melhor político que a gente tem no Brasil no momento, melhor candidato para 2026, mas tem umas coisas que eu discordo dele. Uma das coisas que eu discordo dele é esse amor dele pelo período ditatorial de 64. Não teve nada de bom naquilo ali, não teve nada. Os comunistas não tinham como dar golpe, e o golpe acabou piorando a situação toda, piorando a economia brasileira, só trazendo merda. Os milico era tudo de esquerda aqui no Brasil, fizeram um monte de lei merda aqui no Brasil. Quando eu falo que os milico era tudo de esquerda, eu não estou falando que todos os militares eram. Eu sei que tem muita gente que é de direita no meio militar. O que eu estou dizendo é que os milico que controlaram a coisa, os caras que estavam lá nas cabeças, os general lá, era tudo de esquerda. Tudo esquerda, tudo esquerdista. É só você ver as leis que eles fizeram, pô. Eles que criaram o FGTS, eles que criaram um monte de gente estatal que tem aí, ou seja, é esquerdista, pô. Tudo sossa. Enfim, então assim, eu acho que bacana que eles pegaram essa ideia, eu não sei se pegaram ou se tiveram a ideia junto, tá? É comum, assim, porque não é uma ideia tão fantástica assim, né? Pode ser que eles tenham pensado na mesma coisa que eu pensei também e extinguir esses artigos, mas eu acho que eles estão fazendo errado. Tinha que extinguir a Lei de Segurança Nacional inteira com a justificativa de que foi justamente a Comissão da Verdade que recomendou isso para evitar ditaduras no futuro. Fica um argumento muito mais forte para extinguir esses artigos.
aí.